Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa, de onde a Páscoa veio, né? Porque muita gente pensa que a Páscoa é igual e, tipo assim, a Páscoa é comemorada de formas diferentes, dependendo da religião. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. E se puderem se inscrever e deixar o seu like, eu vou agradecer muito. E é isso, bora pro vídeo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, que é um assunto que eu gosto muito de falar a respeito, porque a Páscoa ela tem uma história muito antiga mesmo. Desde lá do Egito, até o modo como ela foi totalmente transformada, totalmente modificada, graças ao Novo Testamento, né? Que foi modificada graças ao sacrifício de Jesus Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu já quero agradecer aqui pela sua presença e espero que você goste desse vídeo. Vamos lá. Para começar falando sobre a Páscoa, a gente tem que entender a história da Páscoa, né? Primeiro que a Páscoa, ela não era no início como ela é hoje, né? Primeiramente, a gente tem que se situar a respeito da Páscoa, porque a Páscoa, ela muda de significado dentro do contexto, ok? A Páscoa representa passagem, ok? A Páscoa vem do hebraico, que se diz Pesach, que representa passagem, ok? Mas dependendo do contexto, essa passagem ela tem um significado diferente. Por exemplo, no Velho Testamento, a Páscoa, a primeira Páscoa, ela ocorre lá no Egito, quando Deus envia a 10ª praga, e a 10ª praga que seria a praga que o anjo mataria os primogênitos, e antes dessa praga, o Deus institui a primeira Páscoa. Essa instituição ocorre lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versos 2 até o 14, ok? Se vocês quiserem ler para poder acompanhar a história, vai ser melhor para vocês entenderem, mas eu não vou ler aqui porque senão posso acabar perdendo muito tempo em relação a isso. Mas vamos lá. Neste momento, Deus institui, no começo do versículo, logo no início, Deus institui que aquele mês, o mês onde ocorreu, né, a morte dos primogênitos, seria o primeiro mês do calendário cristão, ok? Ou o primeiro mês do calendário judaico, né? Nesse momento, Deus institui que aquele mês seria o primeiro mês do ano e todas as vezes que chegasse naquele mês, no 10º dia do mês, haveria a Páscoa, ok? Então, neste momento, Deus institui que anualmente, no primeiro dia do mês, no dia 10, haveria a Páscoa. E ele também diz como seria essa suposta Páscoa. Ele diz o seguinte: a primeira Páscoa ela deveria ser celebrada com uma semana de antecedência, ok? Tipo assim, se o anjo vai passar na semana que vem, uma semana de antecedência, eles separariam as coisas e começariam os preparativos, já começariam a comer a Páscoa. A Páscoa consistia na preparação de pães asmos, e para quem não sabe, os pães asmos eram nada mais nada menos que pães que não haviam passado por levedura, ok? Pães que não haviam sido feitos com fermento. O que constituía a Páscoa eram os pães asmos, as ervas amargas, que representavam os anos de sofrimento, ok? Os anos de escravidão, de tortura, de dor que os escravos, né, que os israelitas haviam passado ali no Egito durante tantos anos. Estima-se cerca de 300 anos. Além dos pães asmos e as ervas amargas, também faziam parte da Páscoa um carneiro, ok? Esse carneiro tinha que ser macho, tinha que ser limpo, ou na Bíblia provavelmente vai estar escrito imaculado, né? Tinha que ser imaculado, não poderia ter mancha alguma, doença alguma, deficiência alguma, tinha que ser perfeito. Esse cordeiro era morto e o sangue desse cordeiro era separado. E o sangue desse cordeiro era posto sobre os umbrais das portas. O que eram os umbrais das portas? Eram o sobreposto da porta, por cima da porta. Ok? Esse sangue era pintado sobre as portas para poder impedir que o anjo de Deus quando visse o sangue,
ele não entrasse na casa e matasse o primogênito daquela pessoa. Dependendo da quantidade de pessoas, se a família era muito pequena, duas famílias se juntavam para matar o mesmo cordeiro. E aí o sangue era dividido, né? É óbvio que o tanto de sangue que um cordeiro tinha era suficiente para pintar muito mais que um umbral. Mas o que Deus ordenava é que cada cordeiro fosse para cada casa. Mas se uma casa fosse muito pequena, poderia matar um cordeiro e dividir entre si esse cordeiro para poder não desperdiçar o alimento. A ordem de Deus sobre a Páscoa dos israelitas era que eles comessem essa Páscoa durante 7 dias e o cordeiro deveria ser comido totalmente. Vocês entendem? Tinha que comer tudo. Tinha que comer o olho, tinha que comer o osso, tinha que comer o pé. Para eles era algo meio difícil, né? Porque eles comeram que era a parte boa, né? Era a carne, somente a carne. Mas Deus ordena que eles comam tudo, até mesmo a cabeça que eles descartavam, eles teriam que assar também ali para poder comer com sua família. E Deus ordenava que não deveria sobrar, ok? Mas se sobrasse, esse cordeiro deveria ser queimado. Nesse momento, Deus institui a primeira Páscoa. Essa primeira Páscoa é descrita no final do verso, olha só. No verso, vou procurar aqui rapidinho. No verso 14, olha só. No verso 14, né, no Êxodo capítulo 12, do verso 2 ao 14. No verso 14, ele diz assim, ó. Este dia será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. Nesse momento, Deus define a Páscoa como algo perpétuo. Você entende o que é perpétuo? É algo que dura desde o início até o fim dos tempos. Desde o dia que foi instituída, a Páscoa passou a ser um estatuto de Deus perpétuo, ou seja, não acaba. Até o dia que Jesus Cristo voltar, estaremos ainda comemorando a Páscoa. Só que, acabei de falar da Páscoa, só que você identifica essa Páscoa? Provavelmente não. Porque a Páscoa judaico-cristã é diferente da Páscoa que nós comemoramos, por exemplo, dentro do cristianismo. Ok? Dentro do cristianismo, a gente comemora a Páscoa com o suco de uva e o pão. Só que na judaico-cristã, eles comemoram com pães asmos, ervas amargas e o cordeiro. Ok? E o cordeiro. O sangue era posto sobre o umbral da porta. Essa primeira Páscoa é a Páscoa judaico-cristã, que eu acabo de falar para vocês, que é comemorada pelos judeus. Só que conforme o tempo foi passando e os planos de Deus foram se desenvolvendo, Jesus veio ao mundo. E nesse momento, Jesus, ele vem para poder substituir esse sacrifício. Jesus é o Cordeiro perfeito. Este Cordeiro que veio para se sacrificar no nosso lugar. Neste momento, Jesus institui uma nova Páscoa. Essa primeira Páscoa instituída por Jesus, ela é descrita lá no livro de Lucas, no capítulo 22, lá dos versos 7 até o verso 20, tá bom? Se eu não me engano, lá em Marcos 12, se eu não me engano, ou 14, também tem uma Páscoa, né? Também fala sobre a primeira Páscoa, né? Essa primeira Páscoa descrita por Jesus, ela fala a respeito, ela é uma Páscoa meio que finalizadora, ele é a última Páscoa que Jesus disse que ele estava ansioso para poder comer aquela Páscoa dos discípulos, porque até mesmo para Jesus, que era o próprio Deus, ele sabia do tamanho da importância que tinha essa festa, do tamanho da importância que tinha. E Jesus nunca tinha relatado que estava ansioso quanto a algum evento. Essa foi a primeira vez que Jesus relatou estar ansioso sobre algum evento. Ele fala que ansiava poder comer a Páscoa com seus discípulos. E aí, nesse momento, Jesus ele inicia os preparativos. Coisas que faziam parte da Páscoa judaico-cristã estavam presentes nessa ceia, tanto que a ceia, né, essa última ceia, ela é representada em um quadro. Eu vou tentar deixar aqui do lado para vocês. Se não aparecer, vocês me desculpem, mas eu vou tentar deixar aqui do lado para vocês a representação da última ceia, tá bom? E essa ceia era baseada na ceia judaico-cristã, que é a ceia que continha, né, os pães asmos,
as ervas e o carneiro. Essa Páscoa realizada pelos judeus eram realizadas uma vez anualmente. Mas a partir desse momento, a Páscoa passa a ser realizada mensalmente, pelo menos dentro da religião cristã. Jesus institui que o pão, né, o pão que era consumido pelos discípulos, representaria a carne de Jesus Cristo. E o suco de uva substituiria o sangue de Jesus Cristo, ok? Neste momento, Jesus passa a ser o cordeiro e o significado da palavra Páscoa, da palavra passagem, muda. Porque lá no início, na primeira Páscoa, a palavra Pesach significa passagem. Que passagem é essa? A passagem do anjo da morte lá no Egito, ok? Do anjo que mataria os primogênitos. Nesse contexto da Páscoa, que representa a morte de Jesus, Pesach ou passagem representa a passagem de Jesus da morte para a vida, ok? Esta passagem de Jesus da morte para a vida é o que nós comemoramos na nossa Páscoa cristã. Jesus institui essa nova Páscoa e ele diz que vamos comemorar essa Páscoa até que estejamos com ele. Ou seja, essa Páscoa é um estatuto perpétuo. Só que dessa vez, a Páscoa para os judaico-cristãos era apenas uma comemoração tradicional como lembrança dos pecados, das dificuldades que eles haviam sofrido lá no Egito, dos momentos do livramento que Deus deu para eles no Egito. Mas neste momento, na Páscoa que nós comemoramos, na Páscoa do cristianismo, esta Páscoa representa o sacrifício que Jesus fez por nós para a remissão dos nossos pecados. A partir do momento em que Jesus, o Cordeiro Perfeito, toma o nosso lugar e morre por nós, nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício para poder nos purificar, porque o sangue de Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo pecado. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e para que eu venha poder fazer mais vídeos para vocês a respeito do cristianismo. Esse foi o vídeo sobre Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.